Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, nossos amigos que passaram a semana observando tudo que acontece em tudo quanto é canto, tudo que diz respeito à nossa vida e que a gente precisa saber para viver melhor. Eles vão nos contar a partir de agora. Conosco o economista Manuel Tedim, o publicitário Lula Vieira e o também publicitário Elísio Pires. E os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos da semana. E é com Elísio Pires que eu começo mais uma vez. Semana passada comecei e essa também. Elísio, e aí? Se ligou em que na semana que passou? Me conta. Me liguei numa coisa que realmente não tem como tirar da cabeça de qualquer pessoa, que é a volta do racismo, né? Com a força que aconteceu naquele momento lá dentro do estádio de futebol. Então, eu acho que esse momento é pensar numa coisa que o brasileiro carrega há mais de 300 anos, mas tudo bem, está na hora da gente se livrar disso. Então, acho que é um momento importante. E outro momento importante também é o decreto que o Dino está entregando hoje para o Lula para reduzir, né, o número de armas de fogo legalizadas no Brasil. Só para lembrar, tem mais de 1 milhão de armas legalizadas no Brasil. E esse decreto pretende, né, espero que o Lula aprove isso, né, pretende regulamentar para reduzir o número de armas no Brasil. E, para variar, vamos falar das boas notícias, né? Por favor. Quero trazer duas boas notícias. A primeira delas é que Butantan na realidade começou em janeiro a desenvolver a vacina contra a gripe aviária, também conhecida como influenza aviária, né? É uma doença altamente contagiosa, né, a influenza aviária, e é transmissível, né, com contato com aves, inclusive até com aves mortas, pode ser transmitido a influenza aviária. Então, eu acho que é uma coisa importante esse estudo que eles estão fazendo e que pode se tornar uma nova pandemia, essa gripe. Então, é importante que o Butantan realmente consiga concluir essa vacina, porque leva tempo para isso acontecer, né? E outra boa notícia para mim é a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, né? Vamos botar no mercado aí 30 bilhões de reais em circulação. A primeira parcela acontece no dia 25 agora de maio e a segunda parcela no dia 26 de junho. Então, são as duas boas notícias. É isso aí por enquanto. Toda vez que fala do Dino, falando do Flávio Dino, eu só me lembro do Dino, cachorro do Fred Flintstone. Tem outro também, é o dinossauro. Sim, mas exatamente. O Dino do Flávio Dino é o dinossauro roxo. Com certeza. Que é simpaticíssimo. Olha, escreve aí, ó, é pré-candidato a presidente da República em 2026, hein? Se continuar a fazer bobagem... Está trabalhando nisso. Obrigado que o Manuel me ajudou aí no enredo. Mas pela nossa tradição, se ele continuar fazendo bobagem, ele aumenta a possibilidade de ser presidente da República. É provável. Com certeza. Ele fica mais próximo do cargo. Quanto mais besteira ele disser, quanto mais burrice ele fizer, ele vai ser mais viável para o cargo. Sim, mas às vezes pode ser condenado depois. Está acontecendo isso com um dos ex-presidentes, né? Há mais de 30 anos de cadeia, né? Pois é engraçado isso. Isso é uma notícia importante, hein? Mas é engraçada, né? Só agora pegaram o homem, né? Ele ainda tem possibilidade de recurso? Não, já acabou tudo? Ele tem aquela coisa de... Eu não sei, parece que sim. Parece que sim. E já é no Supremo, né? Sempre tem uma chancezinha, e os advogados dele vão encontrar, né? Quantos anos tem o Collor, hein? Ele é um cara de 70 ou um cara de 80? Cara de 70, né? Eu acho que é 70 e poucos, não? Não sei. Mas é uma das figuras de perto, eu sei porque tinha negócios com o governo, quer dizer, de comunicação, evidentemente, principalmente na área de saúde. É um dos seres humanos mais malucos que eu conheci. Aliás, o verdadeiramente maluco é o irmão, né? O irmão, uma vez aconteceu um fato que dá bem uma demonstração de quem é o cara. A pessoa que estava envolvida nessa história me contou
que ele operava o teleprompter, aquelas letrinhas que aparecem embaixo da imagem. E ele tinha um aparelhozinho lá que ele escrevia. E daí o Collor, o irmão, né, estava em casa e começou a ver uma série de legendas com, em vez de ser cedilha, 2 S e coisas desse tipo, e foi para a televisão. E disse: quem é que está fazendo essas legendas? O cara apareceu: sou eu. Escuta aqui, ô analfabeto, desde quando tal interseção se escreve com C cedilha? Ele disse: não, com 2 S. Não, é que a máquina é americana e não tem C cedilha. Então, para deixar claro o que é, eu escrevo com 2 S. Collor, o irmão, tranquilamente, uma pessoa sensata, puxou o revólver da cinta e deu 3 tiros no aparelho. Isso? O aparelho que não escreve C cedilha não presta, não pode trabalhar comigo. E matou o aparelho. Com esse tipo de cabeça, né? A madame, nossa primeira dama... Figura, né? Era uma figura. Era outra que matava porco, fazia exorcismo, invocava espírito, uma loucura. Eu não faço nenhum comentário, não faço nenhum comentário, não, porque eu fiz a campanha, então eu pois não eu faço sei, comentário de quem eu fiz campanha, não faço comentário nenhum. Silêncio. Eu não posso falar de cliente, né? Não. Eu acompanhei essa campanha de perto, foi graças a essa campanha que eu dividi o programa do Paulo Giovanni com o Giovanni, que fazia parte de rádio da campanha. Fazia rádio. Eu nunca fiz campanha para ele, eu trabalhava na saúde, quer dizer, eu fazia campanhas para a saúde. Eu sempre digo com a maior dor no coração, não fui eu o criador do Zé Gotinha, foi mesmo, eu usei o Zé Gotinha, mas não criei. E acho que é uma das maiores invejas que eu guardo no meu coração, é o Zé Gotinha. Eu acho uma criação magnífica, eu acho uma das melhores ideias no mundo de disseminação de informações sobre saúde. A ideia de brincar com a vacinação. As crianças pediam: quero ir no Zé Gotinha, quero ir no... E o Brasil, a ideia é muito boa, realmente, muito boa. Atingiu índices mundialmente importantes na vacinação, até depois vai terminar com essa tragédia deste maluco que está aí, que falsifica o atestado de vacinação. Agora, sem dúvida que o Collor foi a melhor peça de propaganda que já existiu nas eleições brasileiras. Estão aí 2 publicitários que não me deixam mentir. Ele foi inteiramente, totalmente fabricado e respondeu a todos os anseios de uma boa peça publicitária, né? Que o Brasil queria no momento, que tipo de postura, que penteado, que roupa, que tom de voz. Ele foi uma nota 10 em marketing. E a voz dele é magnífica, o discurso dele é bom, é coerente. Sim. A base é louca, ele é louco, mas... só que ele não é nada disso, né? Ele é uma mentira, né? Foi montado. Mas ele é impressionante, é impressionante. O Collor, a gente acha lógico que tenha chegado onde ele chegou. Ele é uma figura fantástica. O Estado é prolífico em gerar políticos fantásticos, né? Tem vários aí, né? Vários. Não vou falar o nome de nenhum, porque eu não vou falar palavrão nesse programa hoje de jeito nenhum. Virou um moralista, né? Mas isso eu acho que é do setor, né? Eu acho que tem muito isso. A pessoa que consegue seduzir as massas acaba tendo um pouco essa estranheza, essa falta de... É muito comum ter uma falta de clareza não, mas de racionalidade, né? São muito partem da... Primeiro são egocêntricos, de uma maneira geral. Não. E são muito... Tedinho, por um detalhe, o que movimenta o mundo não é a razão, é a emoção. Então, é isso. Então, eles são da emoção. Eles são construídos por isso. Racionalidade é um... Imagina. Para perder tempo. São personagens, né? Personagem. E o Collor é uma personagem. O Collor é uma ficção. E foi a primeira muito bem feita e acabou na presidência da República. Nós que sabemos
algumas historinhas de alcova do Collor, que são impublicáveis, né? Claro. Devem ser repetidas nesse programa, pode ter alguma senhorinha de 80 anos vendo, e ela não tem idade para isso, né? Eu me enrubreço, né? O Lula se enrubrece, né? O meu caro Manuel Tedinho, e você se ligou em quê na semana que passou, meu irmão? Então, eu tô de acordo que essa história do racismo, que a gente já conhece, né? O racismo não é novo, ele nunca sumiu. O que acontece é que as pessoas, nessa nova era das redes sociais, eles estão se sentindo à vontade e, e por uma maluquice qualquer, se sentem empoderados, que é uma palavra que eu detesto, né? Mas se sentem com o poder de falar o que quer e de achar o que quer e não respeitar o outro. Hoje eu estava descendo a rua para fazer a minha caminhada, tinha um carro da Secretaria Municipal de Saúde estacionado na calçada. Aí eu olhei para o cara e falei, pô, e eu falei literalmente nesse tom de voz, pô, estacionar na calçada não, né, cara? Pô, o cara ficou uma fera comigo, uma fera. Quer dizer, mas está atrapalhando a sua passagem? Sabe, as pessoas perderam. A gente precisa voltar a ter algum nível de civilidade. Eu não sei. Cara, está demais. Então, aliás, o trânsito no Rio, e não é só no Rio, mas especialmente no Rio, está um faroeste. Tedinho, especialmente avanço de sinal, né? Eu, todo dia que saio, vejo algum carro avançando, inclusive ônibus, o que é Porque inacreditável. você mora no Leblon, o Elisa, então contramão no Leblon realmente é suicídio, né? Mas aqui no Jardim Botânico, aqui na Lopes Quintas, cara, contramão de moto, de motoboy, assim, direto. São dezenas por dia. Manuel, Elise e Lula, vocês moram na Zona Sul, vocês não sabem o que é Zona Norte, vocês não sabem o que é subúrbio, vocês não sabem o que é periferia. Sinal é mero enfeite. Ninguém, zero, respeita sinal. Ninguém. A gente, da Tijuca para cá, ainda há algum respeito. Da Tijuca para lá, esqueça. Sinal é só enfeite. Do contramão, carro em cima de calçada, moto sem placa, gente fazendo barbaridade é a rotina. Nós temos alguma civilidade, repito, da Tijuca para cá, que é meio Zona Norte, já chegando para a Zona Sul, até a Barra, Recreio, aí chegou Campo Grande, meu amigo, esqueça tudo que é lei de trânsito, porque elas não existem. E essas pessoas que precisam se dar conta, Barbosa, que sem civilidade não há desenvolvimento. A cidade não vai. Se a cidade não funcionar direito, se as instituições não são respeitadas e fortalecidas e cultivadas, a chance da gente sair desse subdesenvolvimento, ou desse eterno estado de estar em desenvolvimento, não vai acontecer. Então, eu acho que a escola tem um papel importante nisso. Você não acha, Lula? Mas eu acho que é incrível. O que eu estou acostumado, tenho visto muito, são ônibus furando o sinal vermelho. Para mim, um dos que mais tem furado aqui. Mais tem furado. E é uma coisa impressionante também que alguém criou uma lei que depois das 9h30 da noite não se obedece sinal. Ponto, acabou. Você tem como desculpa o risco de assalto, então você move numa batida. E quando não rouba o semáforo, né? Quer dizer, é impressionante. Meus amigos, o problema maior hoje dos novos, chegaram novos BRTs porque os antigos foram totalmente dilapidados e depredados. E o maior problema que eles têm é que as pessoas entram, algumas raras, acredito eu, em relação à grande maioria dos passageiros, e arrebentam os ônibus. Pois é, quebram uma portas já faz arrancam os braços dos bancos, quebram os vidros. Terão um simples prazer de quebrar, de dilapidar. Na rede ferroviária, que não faz muito tempo, chegaram vários trens zero da China, está tudo uma esculhambação, está tudo uma doideira, está tudo uma brincadeira, ninguém...
ninguém quer mais tocar aquele negócio, porque é um negócio fadado ao insucesso, porque a evasão de bilheteria, porque tem estação tomada pelo tráfico, onde o tráfico fez um buraco na parede ao lado da entrada oficial e cobra para quem entra por ali e aproveita que tem um buraco ali para vender drogas no local. É isso que a gente tem com a realidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma realidade tenebrosa, terrível, assustadora, que para nós ainda é leve, a gente que consegue se proteger aqui num pouco de civilidade na parte rica do Rio de Janeiro. Você vai andar um pouquinho para o lado ou para o outro, você é terra sem lei, é faroeste total. E a gente tende a entender as coisas de uma forma diferente. Eu tenho visto muita gente dizer por que o usuário do ônibus não denuncia os depredadores. Eu pergunto, quem é que tem coragem? Eu, se tiver um ônibus e tiver um cara daquele tamanho cortando, o que eu vou fazer? Cortando o banco, o estofado? O que eu vou dizer para ele parar? Dizer o que é isso? Você está danificando uma coisa pública para apanhar do cara. É verdade. Eu não treinei jiu-jitsu, não sou especialista em luta, não tenho arma. Vou levar a primeira porrada na orelha e ficar quieto. Por isso que você parou de andar de ônibus. Foi por isso que você parou de andar de ônibus. É verdade. Pois é. Lula, Elise e Manuel, só para fechar uma história aqui e apresentar a gravidade disso. Não há coisa mais pavorosa do que na hora da escola, os ônibus que são obrigados a parar para colocar os estudantes dentro deles, entrarem todos os estudantes de uma vez só no ônibus. É pavoroso. Eles são amedrontadores, ameaçadores, dilapidadores, e olha o que eles aprontam. Isso eu digo porque eu tenho esse esporte de andar de ônibus, de trem, de metrô, de barca, vira e mexe para ver como é que está. E eu, olha, quero dizer para vocês, é um pavor. Eu não queria ser motorista de ônibus para carregar meninos, adolescentes da rede pública do Rio de Janeiro em qualquer horário. Eles são amedrontadores, são pavorosos. Eu estou falando só de meninos, não. Meninos e meninas, algumas que são mais agressivas até do que os rapazes. É pavoroso. Né? A gente fala de educação, e aí eu vou puxar a coisa do Vini Júnior, que violência maior do que aconteceu com ele, e são, em sua maioria esmagadora, brancos, muito bem educados, de uma cultura muito bem irrigada, e para pagar para entrar no estádio daquele tem que ter grana, para comprar uma camisa daquela tem que ter grana. Né? A violência está espalhada pelo mundo, e no Rio de Janeiro parece que começa no berço. É impressionante. É bom a gente deixar claro que, obviamente, eu sei que está implícito no que você está falando, mas como isso é uma coisa para uma discussão pública, deixar claro que a imensa maioria dos estudantes não fazem essa zorra toda e que a imensa maioria dos espanhóis não é racista. Agora, essa minoria consegue contaminar, e se não segurar essa onda, essa coisa se espalha, porque as pessoas traçam sua estratégia de desenvolvimento, de vida, a partir dos valores do seu entorno, do que conhece, das pessoas que conhece, de onde as pessoas chegaram, do que seus pares falam, do que os mais velhos falam. Uma criança, um sobrinho de um sujeito desse, ou desses sujeitos que chegam, o Vini Júnior, que são racistas, chegam um jogador no campo, a chance desse guri virar o tio ou o pai, ou o que seja, é enorme. Então, isso tem que ficar, assim, tem que ser usado como exemplo, é uma coisa que tem que ser contundente. Assim. Agora, de um pulo ao outro, eu queria ouvir qual é o livro para a gente ler. Pois tá faltando o livro. Eu tenho duas sugestões. Para. Espera aí, o Barbosa vai abrir. Elise é um ótimo âncora, e inclusive já está eleito, porque eu quero tirar umas férias aí, umas folgas. Elise vai tocar eu estava querendo saber como é que ia fazer, já está resolvido. Elise, né? E eu quero também fazer uns programas
para eu dar já sentiu que eu estou treinando para ser palpiteiro, né? Palpiteiro. Eu quero estar do outro Vamos lado. fazer um rodízio aí, você e o Elísio. Elísio vai ancorar e eu vou palpitar. Mas antes dos livros, Lula, você se ligou em que na semana que passou, meu amigo? A mesma coisa. Eu fiquei muito próximo de torcer pela liderança que o Vini Júnior está tomando nessa guerra contra o racismo no futebol. É claro que quando ele fala racismo no futebol, está falando do racismo em geral. Evidente que os espanhóis, esses, têm uma desculpa, que se trata de uma brincadeirinha para a torcida contrária, para criar um clima de briga e para ficar engraçadinho no estádio. É racismo. É, com perdão da uma palavra, escroto. Não tem essa desculpinha de que se trata de brincadeira. Nós temos que aprender que não se brinca. A liberdade de brincadeira existe em todos os sentidos, mas não em você provocar esse tipo de humilhação pública baseado em fatores como corpo, estatura, biotipo, essas coisas todas. Eu acho que eu estou aqui para tirar o chapéu ao Vini Júnior e pensei a semana inteira, fui impactado com o que está se falando e o que como as pessoas estão se comportando em relação ao racismo. Embora eu seja um otimista, acho bom discutir, acho bom levantar o problema, acho bom que isso fique permanentemente na nossa cabeça. Pode brincar com isso, não. Esse mundo não vai se arrumar enquanto houver esse tipo de mentalidade. Agora sim, o que a gente vai ler nos próximos dias, Lula? Olha, pelo amor de Deus, não achem que eu estou sendo antipático. É uma injustiça quando a gente pensa isso em relação ao livro que eu vou falar para vocês. Eu estou falando da última publicação, da última tradução de uma peça de Shakespeare, O Rei Lear, feita por o Rodrigo Lacerda. Ele faz uma nova incursão a essa peça de Shakespeare e propõe uma maior atenção no uso das palavras, caracterizando o próprio teatro de Shakespeare, que fazia cada um dos personagens terem um determinado tipo de vocabulário, de maneira de construir suas frases, etc. O livro é magnífico. E, olha, não é frescura, não é falsa erudição. Shakespeare é um sujeito que escreve muito facilmente, muito claramente. E mais, ele fazia, inclusive, ele era muito preocupado com o didatismo do que ele fazia, com a possibilidade de compreensão. Não tem nada de hermético. E é incrível como ele vai repetindo, porque naquele tempo as pessoas não tinham, as peças não eram fechadas no seu tempo, as pessoas entravam, ficavam de pé, conversando, fazendo negócio, enquanto a peça corria no palco. Ele, muitas vezes, ele repete tudo outra vez para você entender do momento que você pega em diante. E você encontra os grandes momentos, você fica arrepiado lendo Shakespeare. E já que eu falei de um... Lula, deixa eu só fazer uma digressão rápida aí. Faça. Se você lê em inglês, Shakespeare, ele era absolutamente popular, mas na linguagem lá do século XVI. Então, para a garotada, assim, para quem fala inglês corrente, não é tão simples ler Shakespeare, a não ser que seja modificado, o que perde um pouco a graça. Então, em inglês, é um pouco mais complicado. Mas o Rodrigo procurou, e essa é a grande vantagem, procurou respeitar essa proximidade do e era o inglês corrente. Todo mundo ali na plateia entendia, e ele falava como se estivesse na feira. Mas a família nobre não. A nobre faria, inclusive, em versos. Quer dizer, essa jogadinha. E aí o tradutor encontra um grande problema. Quando a obra tem rimas, ou seja, é ritmada e em versos, complica muito, porque muitas vezes a tradução para o português obriga você a encontrar palavras que não são
do português corrente. Mas tem então, pentagrama em português também? Quando é pentagrama aqui também faz? Não, mas há um ritmo. Você percebe o ritmo, porque cada grupo de personagens tem uma maneira de se expressar diferente. O Rodrigo Lacerda conseguiu reproduzir o tom de cada um. Claro que nós perdemos as rimas, porque é impossível você reproduzir rimas usando o português. Mas o Rodrigo Além é um craque máximo, né, cara? Além de ser uma flor de pessoa. E a gente começa, eu tenho entrevistado para o meu programa de rádio sobre literatura e tal, a gente começa a conversar sobre livros, principalmente sobre Shakespeare, a vida de Shakespeare, e perde o fio da meada e fica falando pelo prazer. Eu tenho o prazer de ouvir. Ele é delicadíssimo, inteligentíssimo, bem-humorado, e como Shakespeare não fala difícil. Não fosse neto e filho de quem era. Pois é, exatamente. Eu recomendo com muito entusiasmo esse livro e peço, por favor, que não achem que eu estou dando uma esnobada de meu Deus, eu sou muito culto, fico lendo Shakespeare. Não, é uma leitura, Sétimo Céu, Shakespeare, tudo igual em termos de facilidade de compreensão. Isto posto, vamos ao ponto. Elísio Pires, se liga em que na semana que chega, Elísio? Estou ligado nessa saída, na provável saída do Vini Júnior, lá do Real Madrid. Com toda essa multa aí de 1 bilhão de euros, né? Eu acho que seria uma demonstração excepcional, né, de antirracismo se ele conseguisse realmente sair do Real Madrid. Parece que ele quer ir para a Inglaterra. Vamos ver se o Real Madrid faz um acordo para possibilitar que ele faça essa marcação tão importante. Estou ligado nisso. E ele faz uma marcação importante com a saída dele. Com certeza. A Espanha é um lugar insuportável para quem não tem a mesma cor que eles. E olha que eu chamei a atenção hoje de manhã, me perdoem, hoje eu estou falante, prometo falar menos da próxima semana. Não, está ótimo. A Espanha é berço da mouraria, né? Eu sei que eu tenho... Minha mulher, Nina Rosa, tem muito dos mouros. Ela, se tomar uma semana de sol, fica neguinha. Eu não entendo Incrível, esse preconceito deles, né? Porque eles, expostos ao sol, mudam a cor da pele e ficam quase que um preto fechado. E vai entender essa história. Eu não sei, talvez o Lula me explique melhor depois. Lula, você me explica isso ou claro. Isso? Me diga... Explicar, você só tem nenhuma explicação. Quer dizer, é o racismo pelo ódio ao diferente, pela tentativa de você sentir parte de uma raça superior, tudo uma imensa besteira, até porque o Manuel Tedinho é testemunha aí, acabou de descobrir oriundo do que ele é, e nenhum de nós é raça pura, nós somos todos misturados. E resolvemos achar, e tem gente que acha que é melhor que o outro. Essa é uma bobagem, né? Inclusive, o raça pura, tal como nos cachorros, é o que mais tem risco em relação à saúde. Você vai misturando raças, vai construindo gente mais preparada para enfrentar doenças e etc. E a gente tem gente que acha que eu sou superior. Exato. Graças a essa mistura que a gente está aqui. Que a gente talvez nem estivesse. Exatamente. Eu tenho muito orgulho que eu descobri que tem a Maria Boró, lá no século XIX, que é uma bisavó da minha mãe, que é índia. Que genial. Interessante. Maria Boró, descobri o nome dela e tudo. O nome é lindo. Lula, aproveita aí. Se liga em que na semana que chega, Lula. Eu vou acompanhar o problema com o Vini Júnior, ver como é que vai ficar isso. Mas também aqui no caso, particularmente, eu estou muito ligado, até por estar próximo da minha mulher, ao planejamento do MEC para fazer uma violenta e profunda ação contra o analfabetismo e
e para dar apoio à atuação na educação pelos estados. Eu acho que aí seria uma grande possibilidade do governo do Lula se separar de outros governos e se marcar como um governo voltado para a educação. Eu estou em casa discutindo diariamente essas demarches em relação à verba para a educação. Amém. Amém, assim seja. Meu caro Manuel Tedinho, e você? Se liga em que na semana que chega, ô Tedinho? Então, tem várias coisas apontando aí nos jornais, né, que são interessantes. Tem uma coisa engraçada que o relator da MP, e eu acho que é só para chatear o governo, está devolvendo o COAF ao BC, o que eu acho que, pessoalmente, eu acho que faz muito sentido. Mas porque o BC é o lugar que controla os bancos, né? Então tem lógica. Não que tivesse errado na Receita, não, também faz sentido estar na Receita, mas o cara está fazendo isso só para arrumar confusão, né? Então, Lula já está dizendo que eu acho que esse negócio de explorar petróleo no Foz do Rio Amazonas, que é bem o Foz, né? Da Amazônia, é meio longe. Isso não tem problema nenhum, como se fosse uma decisão de achar, né? Não é uma coisa técnica. Eu não tenho nem condição de dizer que é realmente grave ou não. Assim, o meu sentimento é que não deve fazer, mas eu não tenho nenhum conhecimento técnico. De repente é bobagem do IBAMA mesmo. Mas, o presidente da República fala, isso não vai dar nada, isso não é nada. Não, Tedinho, um detalhe, essa cota equatorial, ela vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, hein? Pois é. Agora, pensa bem, mas pensa bem, cara, petróleo daqui a 40 anos vai ter uma demanda assim muito menor. Tem empresa de petróleo já tirando do balanço reservas, que eles sabem que eles não vão ter como usar, porque não vai ter demanda. Para que abrir novos poços? Tudo bem, tem gente que acha, eu tenho amigos que são do setor petróleo que acham que deve, e tem gente que não são tão do ramo que acham que não deve. Eu vou deixar os técnicos decidir. Eu jamais uma figura pública, daria uma opinião desse tipo, né? Por isso, por hoje ficamos por aqui, uma conversa boa, me meti demais na conversa hoje, prometo me comportar melhor. Não, foi bem, gostei. Foi bem. Elísio, encontro com você, viu, Elísio? Tá, pode contar. Uma folga, quero ficar do lado de cá para poder falar valer. Elísio Pires, Lula Vieira e Manuel Tedinho, nosso Conselho de Notáveis, volta semana que vem. E olha, não deixe de se inscrever no nosso programa, dar o seu like, diz que gostou, seu dislike diz que não gostou. Críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. E o programa de hoje reserva uma surpresa, vem por aí, a gente que sempre termina o programa saudando nossos amigos de além fronteira, eles estão presentes no programa de hoje. Então, olha, você não pode perder já aqui no nosso programa. Obrigado, rapazes. Nossa saudação hoje é mais válida que nunca. Um abraço para onde, Elísio? Socorro, grande abraço para Socorro. Até semana que vem. Até lá. Abraço. Mas eu não poderia deixar de registrar que chegamos em Socorro para a festa de aniversário do meu menino Márcio de Oliveira Santos, que completa 80 anos. Hoje é um dia de alegria. E viva Socorro!
Se liga!